Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e estamos chegando ao final do ano e da temporada do nosso programa. Bom, mas é melhor nem falar de final nesse momento, que traz lembranças não muito boas para nós brasileiros. Vou deixar então aqui os trocadilhos de lado para chamar logo a Júlia Viltin. Tudo bem, Júlia? Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Vamos aí para um dos últimos programas do ano. É isso aí, Júlia. Bom, e aproveitando aqui, como sempre, nesse comecinho de Touros e Ursos, para falar, trazer aqui os nossos recados e pedir para vocês que estão nos acompanhando nos principais tocadores de áudios, para seguir aqui o podcast, para acompanhar as atualizações. Lembrando que os episódios também vão para o YouTube do Seu Dinheiro, então se você está assistindo a gente por aí, já aproveita para curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Bom, vamos então ao tema do nosso programa. E tem tudo a ver com o final. Estamos, afinal, no término do governo de Jair Bolsonaro. E como costuma acontecer nessa questão política, os holofotes acabam indo para os planos e para a equipe do sucessor. No caso, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, trazendo ainda mais para perto aqui do nosso cercadinho, tivemos a confirmação na sexta-feira passada do nome de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, assim como alguns nomes da futura equipe econômica. Só que a reação do mercado não foi nada boa, e esse, inclusive, é o assunto que a gente vai tratar hoje. Vamos analisar aqui o time que foi escalado pelo presidente eleito. O destaque é começar aqui pelo capitão, o camisa 10 desse time. Júlia, o que você acha? Qual que é a sua visão? Teremos um menino Haddad ou um adulto Haddad no governo? E por que o mercado está com o pé atrás com o ex-prefeito de São Paulo? Então, Vini, o mercado esperava, né, a princípio, um nome um pouco mais, digamos, não sei se liberal, mas um pouco mais ao centro. A gente tinha aí diversos nomes de economistas renomados aí, inclusive diversos economistas que participaram do Plano Real, apoiando aí a eleição de Lula, né? E a gente também viu aí, por exemplo, o Pércio Arida participando aí da equipe de transição. Então, a gente, né, o mercado ainda tinha alguma esperança de que um nome como Pércio Arida, Armínio Fraga, né, alguém assim desse grupo pudesse aí, de repente, até mesmo o Meirelles, né, houve aí um burburinho, uma movimentação de que talvez o Lula chamasse o Meirelles. Então, havia ainda essa esperança aí por parte do mercado de um nome como esse, né, mais alinhado aí até aos interesses do mercado financeiro, fosse indicado para a Fazenda ou pelo menos para algum cargo aí de primeiro escalão no governo Lula. E não só até agora nenhum desses nomes foi escolhido, né, foi indicado, como foi indicado Fernando Haddad, que, apesar de ser considerado, vamos dizer assim, o mais tucano dos petistas, né, ele ainda assim é um nome do partido, né, ele é do PT, ele é mais político do que técnico, né, apesar dele ter um mestrado em economia, essa não é exatamente a área dele, né, de expertise, e, enfim, ele tem sido aí sempre indicado, né, ele tem aparecido aí muito como o sucessor de Lula, né? Inclusive, quando Lula não pôde concorrer às eleições de 2018, foi o Haddad aí que foi a indicação do PT para concorrer à presidência. Então, esse nome mais político e mais ligado ao PT não agrada o mercado já de saída. Mas não é que o Fernando Haddad seja um nome péssimo, o mercado também não considera ele assim um nome tão ruim. Dos nomes políticos, talvez seja o melhor nome aí que surgiu, vamos dizer, entre aspas, né, o menos pior na visão do mercado. E por que isso, né? Porque o Haddad, além dele ser considerado aí o mais tucano dos petistas, ele fez uma gestão na Prefeitura de São Paulo bastante responsável fiscalmente, e o mercado até reconhece isso.
Tanto é que, a princípio, os mercados reagiram mal à possibilidade de ele assumir a Fazenda, mas com o tempo foram digerindo aí, até engolindo, vamos dizer assim, o nome dele, né? Ele foi, a gente pode lembrar aqui que ele foi o primeiro prefeito do país a conseguir grau de investimento para sua cidade, né? Apesar da crise na época, né? Aquela crise de 2015, 2016, ele renegociou e derrubou o valor da dívida do município de São Paulo. Então, aí já tem quem fale aí que ele possa, de repente, mas aí também no campo da esperança, que ele possa ser, por exemplo, uma espécie de um novo Palocci, né? Um nome que é uma indicação política, mas que tinha ali um corpo técnico bastante competente e que não fez grandes aventuras aí na economia. E pelo menos as primeiras palavras aí do Haddad, né, já como ministro da Fazenda, né, prestes a ser empossado ministro da Fazenda, as primeiras palavras dele para o público, né, em coletivos de imprensa e falando ao mercado, foram até que boas, né? Ele já começou aí defendendo a entrega de um novo arcabouço fiscal o quanto antes, né? Essa é uma exigência da PEC de transição, né, que está tramitando no Congresso, que haja até o final do ano que vem aí uma nova âncora fiscal para o país, e ele disse até que nem pretende usar todo o prazo que a PEC dá, ele pretende entregar logo esse arcabouço fiscal antes mesmo do fim do prazo, né? Então, uma sinalização aí que dá para considerar positiva. Ele também defende muito a realização da reforma tributária, que é uma demanda do mercado já de muito tempo, né? Então, vamos dizer assim, que de todas as notícias sobre a economia que estão vindo aí do governo de transição, a nomeação do Fernando Haddad até que vem sendo encarada como, novamente, entre aspas, a menos pior, né? A menos preocupante, porque o mercado ainda vê que ele tem alguma chance de nomear aí bons técnicos, né? A gente já teve uns nomes indicados aí que não desagradaram, vamos dizer assim, e ao menos no discurso ele está defendendo o equilíbrio aí das contas públicas. Então há uma esperança, não há uma certeza, de que ele seja mais um adulto Haddad do que um menino Haddad, Vini. Tá certo, Júlia. Bom, e quando o mercado estava digerindo o nome de Fernando Haddad, foi algo que foi bastante antecipado pela maneira como ele já vinha se colocando como interlocutor do governo eleito em assuntos relacionados à economia. O mercado já vinha aceitando um pouco a contragosto, queria o Meirelles, mas já se contentando com o que tinha entre os nomes que estavam disponíveis, podia ser algo pior, quando o pior veio, né, que foi o caso da indicação do ex-ministro e ex-senador Aloysio Mercadante para o comando do BNDES. Lula defendeu de forma bastante enfática o Mercadante, que causou, Júlia, até uma certa surpresa, porque o Mercadante não fez parte dos dois primeiros mandatos do presidente Lula, né, de 2002 a 2010, ele chegou a ser líder do governo no Senado, mas ele nunca ocupou cargos no governo enquanto Lula era presidente. Ele só assumiu uma função no governo já na gestão de Dilma Rousseff. Bom, mas por que o mercado reagiu tão mal à indicação do Mercadante? Lembrando até que no começo da semana surgiu até um rumor de que ele poderia assumir a Petrobras. Isso gerou um mal-estar ainda maior. Mas por que a indicação do Mercadante foi vista de uma maneira bem negativa pelo mercado, ao contrário do Haddad, que foi algo que um nome com o qual o mercado tem algumas restrições, mas entende que pode eventualmente surpreender positivamente. Acho que no caso do Mercadante, acho que já há muito pouca esperança de que haja uma surpresa negativa. E por que isso? O Mercadante, ele é um economista da escola desenvolvimentista clássica. E o que quer dizer isso? É um economista que defende uma presença maior do Estado na economia. E o mercado não gosta disso. Não vou entrar aqui no mérito se isso é positivo, se mais Estado na economia é bom ou ruim, porque acho que isso aqui só com
uma cervejinha aberta num próximo horário, que acho que é uma discussão que vai longe. Então, não vou entrar muito no mérito. O fato que a gente não pode mudar aqui é que o mercado não gosta da escola desenvolvimentista, gosta de uma escola mais ortodoxa. E, no caso específico aqui no Brasil, a gente pode dizer que o desenvolvimentismo não deu muito certo, pelo contrário, e justamente o símbolo do que deu errado nesse projeto desenvolvimentista aqui no Brasil foi o BNDES. O BNDES foi o Banco Público, Banco de Desenvolvimento, ele foi usado de uma maneira muito ativa, principalmente na gestão de Dilma Rousseff. A estimativa é de que o BNDES tem emprestado 400 bilhões de reais nos anos entre 2009, né, final do governo Lula, e 2014. Isso equivale ao Plano Marshall, o plano que reconstruiu toda a Europa depois da Segunda Guerra. Então, a gente gastou o que foi gasto na Europa para reconstruir, né, depois de uma guerra, e a gente não vê esse resultado. Né? Quer dizer, então, foi um dinheiro público realmente que foi desperdiçado. Então, com isso, entendo que o temor do mercado em relação ao mercadante seja justificado. E qual que é, né? Qual que é esse receio? De que o banco seja usado mais uma vez para emprestar dinheiro barato, que no fim das contas, esse dinheiro acaba sendo bancado por todos nós para fazer empréstimos subsidiados para empresários. E a cereja do bolo de tudo isso foi o fato de que, para acomodar o Aloysio Mercadante na presidência do BNDES, no começo da semana foi aprovada uma mudança ali no apagar das luzes, né? Foi na calada da noite, na Câmara, foi aprovada uma mudança na lei das estatais. Até se justifica que o Mercadante não foi uma mudança para acomodar o Mercadante, porque ele não teria feito parte da campanha do Lula diretamente, mas é fato que, se a lei não tivesse sido alterada, a futura indicação do Mercadante poderia ser contestada, e agora, com a aprovação na Câmara, claro que ainda precisa ser aprovada a lei, o Mercadante ganha pista livre para assumir o comando do BNDES, mas essa mudança acabou sendo muito negativa e pegou muito mal no mercado. Bom, mas não é só de Mercadante e de Haddad que vive a nova equipe econômica. Tivemos também, Júlia, o anúncio de outras posições ali na equipe econômica, ali mais dos zagueiros, né, pessoas que vão atuar ali, zagueiro, um volante, que vão atuar ali junto com o Haddad, né? Tivemos o Gabriel Galípolo e também o Bernard Api. E esses nomes, como você falou, já antecipou aqui, tiveram uma reação um pouco mais positiva, mas o que você pode falar sobre esses dois nomes, Júlia? Vamos lá, Vini. Vamos começar pelo Gabriel Galípolo, né? Porque ele foi indicado a secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é basicamente o cargo que é o número 2 da pasta, né? É o vice ali do Haddad. Então, ele é economista, né? Ele também é mestre em economia pela PUC de São Paulo, foi presidente do Banco Fator, e ele atuou nessa última campanha do Lula como interlocutor, como mercado financeiro, e também fez parte do governo de transição na área de infraestrutura. Tanto que esperavam que ele fosse ocupar aí algum cargo relacionado à infraestrutura, talvez algum cargo no BNDES, enfim. Ele já trabalhou com o BNDES na estruturação financeira da privatização da SEDAI, né, que foi considerada aí um marco, um exemplo aí no programa de saneamento. Então, ele é basicamente um especialista em modelar PPPs, né, as parcerias público-privadas, que é uma área pela qual o Haddad se interessa bastante, e pelo que ele já andou falando, a gestão dele à frente do Ministério da Fazenda vai ser muito marcada por esse tema aí das PPPs. Então, ele indicou o Galípolo, né? Na verdade, o mercado não teve uma reação positiva ao Galípolo, porque preferia que o Haddad tivesse chamado o Marcos Cruz, que foi secretário de Fazenda dele quando ele era prefeito de São Paulo, mas também não teve, o mercado também não teve uma reação realmente assim negativa ao Galípolo, né? Então ficou meio ali
no 0-0, a reação não chega a ser um nome que o mercado assim rejeite, né? Vamos dizer assim. E ainda há alguma esperança aí por parte dos investidores de que o Marcos Cruz venha a ocupar algum outro cargo técnico na área econômica. Falando agora um pouco do Bernard Rapie, eu acho que das indicações que surgiram até agora é o nome que mais agrada ao mercado, né? Ele foi indicado como secretário especial para a reforma tributária. Ele é um nome que o mercado gosta muito já há bastante tempo, né? Ele também é economista, foi secretário executivo e secretário de política econômica do Ministério da Fazenda nas gestões do Lula entre 2003 e 2009, e ele é um dos autores de uma proposta de reforma tributária que está em discussão no Congresso, né? E a gente sabe que o mercado aí anseia pela aprovação de uma reforma tributária, então a indicação do nome dele é positiva no sentido de que, bom, agora vai? Será que agora vai andar esse negócio, né? Enfim, é um bom indicativo para esse lado. O Bernard Rapie também, desde 2015, ele é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, que é uma instituição focada na elaboração de estudos e propostas para aprimorar a gestão nas áreas de tributação e finanças públicas. Então, a gente está falando aí de um perfil também que provavelmente gosta aí de uma certa responsabilidade fiscal. Então, o mercado até que reagiu bem ao nome dele, mas é aquilo, continua pé atrás aí com a área econômica aí do governo Lula como um todo, Vini. Bom, Júlia, fato é que desde o anúncio, desde a confirmação da vitória do Lula nas eleições do segundo turno contra Jair Bolsonaro, o Ibovespa, o principal índice, né, que é um termômetro aqui do sentimento do mercado em relação à questão política, já acumulou uma queda de mais de 10%, saiu da casa dos 115, 116, estou fazendo as contas aqui mais de cabeça do que qualquer coisa, mas o Ibovespa estava na casa de 115, 116 mil pontos, quando ali no final de outubro, logo depois das eleições, chegou a dar uma animada, o mercado achando que o Lula cumpriria a promessa de fazer um governo muito além do PT, pelo menos isso até agora não se concretizou, depois de uma série de dissabores, digamos assim, né? Primeiro com a PEC da transição e depois com o anúncio da primeira, né, desse primeiro time que o Lula formou para o governo, o Ibovespa caiu, vem caindo e agora está mais ou menos aqui no patamar dos 103 mil pontos. Uma queda expressiva de pouco mais de 10% e a gente acaba se colocando, e acho que é algo que eu venho recebendo bastante questionamento, seja dos leitores do Seu Dinheiro, seja de amigos que me abordam, se a reação estaria sendo muito exagerada. Né? Afinal de contas, o governo eleito nem assumiu, enfim, mesmo que os sinais possam não ser positivos, será que o mercado não está reagindo com um pânico exagerado, Júlia? Qual é a sua visão? Olha, Vini, algum exagero normalmente tem, porque, não sei se normalmente, mas muitas vezes tem sim, porque o mercado, geralmente a realidade está em algum lugar, assim, entre a visão mais otimista e o pessimismo extremo do mercado. Mas, assim, em relação à questão do mercadante e da lei das estatais, eu acho que a reação do mercado talvez assim, não foi tão exagerada assim, não. Acho que essa questão aí, principalmente pela mexida na lei, abriu aí um precedente perigoso, né? E, enfim, o mercado já conhece essas pessoas aí que estão voltando ao poder. Em relação ao Haddad, eu acho que o mercado até está dando um certo benefício da dúvida e pode ter tido, sim, um exagero na reação inicial, né? Eu tenho conversado com gestores de renda fixa e eles acreditam, né, a maioria dos gestores e analistas dessa área de renda fixa com quem eu conversei recentemente, acham que no mercado de juros, que a gente viu aí os juros futuros disparando, né, com todas essas reações negativas,
que no mercado de juros existe sim um certo exagero, principalmente ali no médio prazo, né, na parte, no meio da curva de juros, né, como se fala no jargão do mercado, que os juros talvez tenham subido demais, né, nesses vencimentos. Mas a gente realmente está numa situação de grande incerteza, né? Então, não é de se surpreender essa volatilidade, essas reações aí que podem parecer até um pouco exageradas, mas eu acho que estão muito em linha aí com o momento muito incerto que a gente está vivendo e que não é um momento de incerteza só no Brasil, né? É bom lembrar que a gente também está num momento global aí bastante complicado. Então, nesse sentido, eu acho que pode até ter tido sim um exagero, mas nem tanto. Dessa vez, eu acho que a reação está esperada, vai. O que você acha, Vini? Concordo com você. Ali, a mudança na lei das estatais, da maneira como foi feita, principalmente, foi muito feio. E não tenho que justificar. No começo, quando se falou da PEC, tentou se demonizar o mercado malvado, não quer que o governo, o Lula, ajude os pobres. Esse pessoal, principalmente o pessoal de esquerda, tentou colar esse discurso, que eu considero errado, mas podia se justificar ali de uma certa maneira. Agora, se você mudar uma lei das estatais na calada da noite para acomodar um aliado político, isso é do mal, não tem jeito, não tem muito como defender. Então, nesse caso, a reação do mercado, eu achei que foi justificada, mas lembrando também que se a lei das estatais tivesse sido mudada para acomodar um Paulo Guedes da vida, o mercado ia achar ótimo, a bolsa ia subir no dia seguinte. Então, assim, o Felipe Miranda, da Empíricos, costuma dizer que o mercado é aético, e é bem isso mesmo. O mercado não está aqui preocupado, o mercado não é de direita, não é de esquerda, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita. E acho que é até legal a gente qualificar, quando a gente está falando aqui do mercado financeiro, porque a gente está observando, Júlia, um movimento. A gente tem duas correntes no mercado hoje, né? A gente tem sempre que lembrar que para todo comprador, para todo vendedor, né, que é no caso quando está caindo, tem um comprador, né? Assim, tem sempre alguém comprando, tem sempre alguém acreditando que nesse determinado nível de preço é um bom negócio comprar uma ação no Brasil. E quem é que está acreditando? Então, quem está acreditando que é um bom momento para vender, e que já perdeu as esperanças, digamos assim, com o governo que ainda nem assumiu. É principalmente o investidor local. Estou falando, então, de gestores de fundos, ou seja, a boa e velha Faria Lima ou Leblon. Esse pessoal, os gestores de fundos, estão vendendo ações, não acreditam, estão vendo que os primeiros sinais do governo eleito são muito negativos e acreditam que a gente pode ter um problema fiscal sério logo à frente, que pode acabar prejudicando, levando a um aumento de juros, e isso acaba ferindo seriamente a renda variável e as empresas da Bolsa. Mas tem gente comprando, e quem é que está comprando? E quem é que está acreditando nesse momento? São principalmente os investidores estrangeiros. Até fiz uma brincadeira, escrevi uma matéria essa semana para o Seu Dinheiro, falando que o estrangeiro ainda está fazendo L. Então, está comprando, segue comprando. O saldo de investimento estrangeiro na Bolsa, desde que o Lula assumiu, é de quase 7 bilhões de reais. Então, na visão do estrangeiro, esses primeiros sinais do Lula aparentemente não assustaram. E, além disso, tem uma outra questão, não é só de política que vive o mercado. Então, a gente também tem fatores que podem ajudar a Bolsa brasileira, como, por exemplo, a reabertura da economia chinesa. Vamos lembrar aqui que a Bolsa brasileira é muito commodities. Então, você vê, por exemplo, as ações da Vale com um desempenho fenomenal nas últimas semanas. Um rally impressionante no momento de queda da Bolsa, em que você vai falar com alguém do mercado, é um pessimismo exacerbado, e nesse meio tempo você viu aí as ações da Vale dispararem com essa perspectiva de reabertura da China e de aumento de demanda por commodities. Bom, e outro fator que pode estar impulsionando os estrangeiros também é o preço, porque tudo tem um preço. Por mais que a gente se deteriore aqui, vai chegar num ponto em que comprar ações vai ser atrativo. E a gente vê, né, Juliana, de hoje que a gente fala também aqui, que a Bolsa brasileira está muito barata. Então, para quem ainda está vendo
o Ibovespa em dólares, o Brasil está ainda mais atrativo. Então, a gente, pelo menos por enquanto, a gente vê o estrangeiro mais animado com o Brasil do que o investidor local. Bom, com isso acho que a gente pode passar para a segunda parte do nosso programa, a famosa parte dos touros e ursos da semana. Os touros, como vocês sabem, para quem acompanha aqui o nosso podcast, quem foi bem, né? A gente quer levantar a bola, fazer um elogio. E os ursos são aqueles que mandaram mal, que a gente quer aqui dar um puxãozinho de orelha. Júlia, vou querer trocar hoje aqui a ordem do programa. Vamos começar pelos ursos dessa semana. Vou perguntar para você, então, quem é o seu destaque negativo aqui, a sua menção desonrosa da semana? Meu destaque negativo da semana, quer dizer, ele é negativo, né? Para o resto do mercado inteiro, é um destaque positivo. É a prisão, né? Na verdade, o meu urso da semana é o Sam Bankman-Fried, o SBF, fundador e ex-CEO da exchange FTX ou FTX, né, que chegou a ser a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. Ele foi preso nas Bahamas, onde ele estava meio que escondido, meio que fugido. Ele foi preso no país caribenho aí, a pedido do governo dos Estados Unidos na última segunda-feira, dia 12. Bom, ele é o urso, mas para o resto do mercado essa notícia é um touro, né? Uma boa notícia, porque realmente a gestão, né, que o SBF fez aí à frente da FTX causou muitos problemas para muitos investidores e feriu o mercado de criptomoedas, né? Causou aí uma baixa generalizada nos criptoativos e ele andou fazendo realmente umas barberagens, ao que tudo indica, né? Aí pelas acusações a que ele está respondendo. Bom, o SBF ele deve responder uma série de acusações criminais de fraude, lavagem de dinheiro e até conspiração perante a justiça americana, devido justamente ao colapso da FTX, sobre o qual a gente já falou até em outras edições aqui do programa. E ele corre o risco de ser extraditado para os Estados Unidos, né? Porque existe um tratado de extradição entre as Bahamas e os Estados Unidos. Ele tinha residência fixa, tem residência fixa nas Bahamas, né? Ele estava nos Estados Unidos, e aí quando começou a confusão toda aí da FTX, ele foi lá para sua residência nas Bahamas, né? Então não dá para dizer que ele estava foragido, não dá para dizer que ele fugiu, mas na prática ele fugiu, né? Ele foi lá, a sede da empresa, inclusive, é nas Bahamas, mas a polícia, né, a justiça americana, foi atrás dele. E órgãos reguladores do mercado financeiro americano, como a SEC, né, que é a CVM americana, também estão processando o SBF. E relembrando aqui apenas esse caso, né, dessa corretora, eles estavam usando, aparentemente, né, suspeita-se, vamos falar aqui, né, que ainda é suspeita, que eles estavam usando recursos de clientes da corretora em operações alavancadas na empresa de investimentos do mesmo grupo, né, a Alameda, que não existia, então, uma separação entre os recursos dos clientes e os recursos proprietários, né, os recursos ali do próprio grupo financeiro. A Alameda fez aí umas operações que não deram certo e aí começou a ficar devendo para todo mundo e no final das contas ficou devendo para os próprios clientes, né? O grupo ficou devendo para os próprios clientes. Aconteceu aí até uma quebradeira de empresas relacionadas, credoras aí desse grupo, e uma crise de liquidez generalizada aí no mercado de criptomoedas. Então, realmente, ele causou aí, né, um impacto bastante grande, né? Essa corretora, o colapso dessa corretora causou um impacto bastante grande negativo no mercado de criptomoedas, e agora a justiça americana e os órgãos reguladores do mercado estão em busca de fazer o SBF, e provavelmente outras pessoas também serão implicadas, responderem por isso e repararem aí os danos financeiros que causaram a tantas pessoas, Vini. Júlio, o SBF, para mim, é um dos ursos do ano. Realmente, num momento tão ruim para o mercado de criptomoedas, essa fraude suspeita
enfim, praticamente comprovada de fraude feita ali a partir da FTX, realmente não ajuda em nada esse mercado que tá atravessando um momento bem complicado. Bom, vou falar do meu urso agora e vou dar aqui, está muito conectado com o nosso tema da semana. Meu urso vai para a Petrobras. As ações da estatal são a grande vítima até o momento do governo eleito. Já estamos falando de uma queda da casa dos 30% na Bolsa, desde a vitória do Lula. E nessa semana tivemos esse baque extra com a aprovação da mudança da lei das estatais. Ela vai permitir não só a indicação do Aloysio Mercadante no BNDES sem maiores contestações, como também uma eventual escolha de um nome político para comandar a maior empresa do Brasil. E aquilo que eu já estava falando, né? Que não tem direita, não tem esquerda, é simplesmente errado, né? Quem deveria ser o presidente da Petrobras deveria ser uma pessoa competente para o cargo, e não só uma pessoa que agrada o Lula, ou agrada o Bolsonaro, ou agrada quem quer que seja. Então, o mercado está agora muito receoso, esperando o sinal de quem vai ser o presidente da Petrobras na gestão Lula, mas para mim é líquido e certo que a gente vai ter intervenção na empresa, e isso é ruim para todos nós. A gente pode ter ali um ganho de curto prazo na bomba, no preço do combustível, eventualmente, mas no futuro a gente vai pagar o preço, como aconteceu na gestão Dilma, quando houve essa intervenção. O mercado, como sempre, costuma se antecipar a esse tipo de evento, e por isso as ações da Petrobras registram essa forte queda, e com isso ganham o meu prêmio de urso da semana. Bom, mas vamos falar de coisa boa, então. Eu queria terminar aqui, né, deixar acabar o nosso podcast numa nota alta. Então vamos começar e vamos terminar aqui, fechar aqui, falando sobre os touros da semana. E vou passar para a Júlia falar, comentar para quem ela vai dar o destaque positivo dela dessa semana. E eu já dei uma xeretada aqui na nossa pauta e vi que o touro da semana é um que foi urso durante muito tempo aqui, que a gente bateu muito nela ao longo dos últimos programas, né, Júlia? Vini, o meu touro da semana é uma empresa que, na verdade, tem sido urso aí por 6 anos, né? Nos últimos 6 anos. Meu touro da semana é a Oi, né? Empresa de telecomunicações Oi, que na última quarta-feira, dia 14, finalmente encerrou o seu processo de recuperação judicial, que já se arrastava justamente desde 2016, né? Quando começou esse processo aí longo, a Oi tinha uma dívida de nada menos do que 65 bilhões de reais, com dezenas de milhares de credores, né? E de lá para cá, ela fez uma série de desinvestimentos, né? Vendeu ativos, a gente acompanhou aqui no Seu Dinheiro cada movimentação dessa. A gente viu as ações da Oi passarem a valer centavos na bolsa, mas, né, quando o preço é tão baixinho aí em valor absoluto, as oscilações também são bastante fortes. Então a gente tem visto aí com a Oi aí valendo menos que R$1 ultimamente, sobes e desces aí impressionantes nessas ações na bolsa, e a gente veio acompanhando aí todo esse processo, os desinvestimentos, né, renegociações de dívidas. A Oi também, ela mudou, né, o seu foco, ela saiu dessa parte aí de operadora, né, deixou de atuar como operadora aí de telefonia para focar aí na área de fibra ótica. Esse processo, né, esse fim da recuperação judicial, ele quase foi adiado, na verdade, porque havia um processo aí movido por 3 dos seus credores, a Caixa, o Banco do Brasil e o Itaú, que estavam pedindo o adiamento do fim da recuperação judicial, né? Estavam pedindo que a data fosse postergada, mas a Oi acabou vencendo na justiça esse processo nessa última semana, o que possibilitou o fim, finalmente, da sua recuperação judicial. E em comemoração, vamos dizer assim, né, na manhã de quinta-feira dessa semana, as ações da Oi, que hoje valem centavos, chegaram a disparar quase 100% aí na máxima do dia.
aí com os investidores animados com o fim da recuperação judicial da companhia. Mas depois voltou ali a um desempenho mais normal em termos de Oi, e lembrando aí, né, que as oscilações são fortes quando as ações valem centavos, e atualmente o IBR3 está aí sendo negociada na casa apenas dos 21 centavos. Mas vamos ver aí o que o futuro reserva para essa empresa, que já foi gigantesca, mas sobreviveu aí a um processo muito complicado, então não dá para dizer que não é um touro, Vini. Com certeza, Júlia. Eu queria fazer 2 comentários rapidinhos sobre Oi. Primeiro é que o fim da recuperação judicial nem de longe acaba com os problemas da empresa, ela tem ainda uma dívida muito grande, ela está nesse momento, ela contratou um assessor financeiro para tentar renegociar numa boa, digamos assim, esse passivo com os credores, então a gente deve ter novidades ainda ao longo desse ano, espero, em relação a Oi. Então é uma ação ainda altamente arriscada, não é o fim da recuperação judicial, não representa que a Oi virou, enfim, uma empresa ótima para se investir da noite para o dia. Óbvio, claro que se ela conseguir passar por esse processo, ela aí sim acaba se tornando uma ação promissora, mas tem muita gente que compra desinformado, achando que o fim da recuperação judicial acabou com os problemas, e não é esse o caso. E o segundo ponto, o segundo comentário que eu queria fazer é que a Oi era uma das campeãs nacionais da época do segundo governo Lula e governo Dilma, uma das empresas aí que tiveram uma grande gestão de recursos públicos, que tiveram incentivos para se fundirem, para crescerem de tamanho, e olha no que deu, né? Para mim, a Oi está na vitrine para a gente tentar não repetir os erros do passado. Vamos cometer erros novos, né? É isso que eu espero desse governo, que cometer erros novos, que não repita os erros do passado. Bom, mas agora deixa eu falar aqui do meu touro da semana, que ainda em clima de Copa do Mundo, um pouco menos animado, mas ainda aqui em clima de Copa do Mundo, vou dar o meu prêmio de touro da semana para Lionel Messi, que vem fazendo realmente uma Copa fantástica, tá dando gosto assistir aos jogos do Argentina na TV. O Messi tentando, acho que a única coisa que ele não tem ainda é uma Copa do Mundo, e para entrar para a história, a gente vê claramente que ele vem aí jogando um futebol para entrar para a história. E nesse domingo, ele pode entrar para a história, caso vença a França na final, que está marcada aí para o meio-dia aqui no horário de Brasília. Bom, acho que Messi é um dos artilheiros da Copa, com 5 gols ao lado do Mbappé, que vem aí sendo o protagonista do torneio junto com ele. Mas tem umas coisas curiosas sobre o Messi. Ele, Juliano, não sei se você sabia, mas ele é o jogador mais lento da Argentina. Ele é o que corre menos. Inclusive, no último jogo, a velocidade dele na partida a velocidade máxima dele foi menor do que a do próprio goleiro. Em algum momento daquela partida, o goleiro correu mais que o Messi. Mas, por outro lado, ele é lento, mas ele também é muito efetivo. Ele é o jogador mais decisivo. Então, Messi é um jogador fenomenal. Acho que vou poder falar aqui para os meus filhos, netos, que viu, né? Muita gente pode falar que viu o Pelé jogar. Poxa, eu pude ver o Messi jogar, acho que muita gente vai poder falar isso, por mais que a gente tenha aqui rivalidade com os irmãos. E, por falar em rivalidade, também estou dando aqui o meu prêmio de touro da semana para o Messi, porque eu quero que ele brilhe, mas eu não quero que a Argentina ganhe. Então, nas últimas semanas aqui, todos os meus touros relacionados à Copa acabaram sendo eliminados. Então, quem sabe aqui, mais uma vez, eu consigo dar uma secadinha e dando aqui meu prêmio de touro da semana para o Messi, e a Argentina perde essa final para a França na Copa do Mundo. Bom, com isso, a gente encerra mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Gostaria de agradecer aí mais uma vez, Júlia, pelo bate-papo, foi ótimo. Quer mandar um último recado aí para o pessoal? Queria agradecer aí por quem nos acompanhou aí ao longo do ano, né? Enfim, mais um ano aí de Touros e Ursos, foi legal. E que venham muitos outros, né, Vini? Então, obrigada aí a todos que nos ouviram, nos assistiram nessa edição e nas anteriores também. Lembrando que todas elas ficam lá no nosso perfil no Spotify, então dá para voltar também e ouvir edições antigas. Fico até preocupado com o que a gente falou no passado, mas acho que a gente manteve uma certa coerência aqui ao longo do ano.
Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Acessem seudinheiro.com. Também sigam a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no TikTok, temos também o nosso canal no Telegram. Então, acompanhem a gente aqui também em 2023. Aquele abraço.